Beleza. Prontinho, estamos online, gravando a segunda parte do segundo ciclo de oficinas de formação, segundo ciclo de formação do Pontão Catarina sobre cultura digital. Meu nome é Thiago Escárnio, eu faço parte da Associação Cultural Alquimídia, que também faz parte do comitê gestor do Pontão Catarina. Eu até nem fiz essa apresentação ontem, a gente partiu direto para a parte prática da oficina. Essa oficina foi separada em duas partes. A primeira parte tratou da plataforma culturacatarina.com.br, que é uma plataforma que ela é para ser muito mais que um ambiente institucional do projeto, ela é para ser um ambiente de colaboração da rede de pontos de cultura, artistas, produtores culturais do estado de Santa Catarina, com um viés e um recorte para a cultura de base comunitária. Tudo isso está no site, explicadinho qual é a proposta dela. E ela é para ser essa plataforma, esse ambiente no qual os produtores, os ponteiros vão colocar seus conteúdos, vão colocar as suas notícias e também os eventos. Vocês têm autonomia a partir dessas oficinas para fazer isso, né? Então, cada um de vocês ganha uma senha login e tem as oficinas, essas oficinas estão sendo gravadas e também está disponível no ambiente. Eu vou compartilhar daqui a pouco minha tela aqui para mostrar onde é que vai ficar gravado tudo isso. E vai ter um tutorial também em PDF, no qual vocês podem acessar e tirar as dúvidas para publicar os conteúdos. É uma plataforma feita com WordPress, então, que é o sistema mais popular do mundo para gerenciamento de conteúdo, é um software livre. Então, quem sabe mexer já com WordPress vai se achar muito em casa, vai achar muito fácil publicar esses conteúdos na rede. Então, a gente fez ontem essa primeira parte, que é a parte bem mais técnica mesmo, e quem estava online já ganhou seu login e senha, já fez seus posts já na rede para testar mesmo, a proposta é essa. Eu até vi que teve um post feito posterior bem legal. E aí hoje é a parte teórica, conceitual, para falar de cultura digital, né? O que é essa tal de cultura digital que a gente tanto fala aqui, qual é o viés e o recorte dessa cultura digital que a gente quer tratar no Pontão Catarina. A gente vai falar de tecnopolítica, de política digital, e que é a parte mais do contexto, né? Por que a gente fez a parte prática antes da teórica? Porque a gente começa já com vocês tendo autonomia para publicarem seus conteúdos na rede, né? Para vocês já praticarem, tirarem dúvidas ao longo das oficinas de formação, inclusive nas próximas oficinas, se quiserem escrever sobre elas, colocar suas opiniões, a plataforma serve para isso também, porque ela é também para ser esse ambiente até de debate da política cultural catarinense. Tá, tudo bem, Sila. A Sila tá participando com a câmera desligada porque a filha tá doente. Melhoras para tua filha, eu sei exatamente como é que é isso. O meu tá numa atividade escoteira agora, ainda bem, porque senão tava aqui invadindo a sala. Então, ele sabe como é que é. Melhoras para tua filha. Não tem, a ideia é tudo, você pode ficar com a câmera desligada mesmo, vou prestar telas. No segundo momento, se quiserem ligar, fiquem à vontade. Inclusive, como tem um número bem razoável na sala, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Para ser uma conversa, não, eu vou ficar mais focado nas telas, não vou olhar tanto quando alguém levantar a mão. O Pedro está aqui, o Pedro é agente Cultura Viva, o Jonathan também. Eles vão me dar um toque se precisar, se alguém estiver falando alguma coisa no chat, pode me interromper, tá, Pedro? Então é isso. Eu vou agora compartilhar a minha tela e vou apresentar. Beleza, vocês estão vendo o site, né? Estão vendo. Tá ótimo. Então, só para finalizar a parte de ontem, dar um feedback, esse é o site que eu falei, né, da Cultura Catarina, no qual vocês fizeram as inscrições de vocês online, e esses são os posts que o pessoal que estava online fez ontem mesmo durante a oficina, tá? E aí, inclusive, esse aqui foi feito após a oficina, só não tá com uma imagem destacada, mas saiu um postzinho bem bacana da Rafaela, não sei se ela tá aí. Depois ficou esse post ela fez posterior ao oficina, ficou bem redondinho. Que dá para quem já tem Instagram, basicamente você pode pegar o conteúdo que está no Instagram e transformar no post em WordPress. Então é muito simples. E aí o conteúdo fica também divulgado
aqui na plataforma Cultura Viva. E eu vou explicar agora o porquê que é tão importante isso. Antes, pessoal, vocês já sabem, quem tem senha e login, quem não tem ainda vai receber um e-mail com orientações de como acessar. Quem tiver acesso à plataforma, né, você vai aqui, vai se logar na plataforma, né, vai entrar no painel administrativo dela, que não é igual a esse aqui, porque eu sou administrador, de vocês é bem mais simples. Depois de se logar, você vai voltar para o site, e aí você vai aqui em informação, ó, cursos, para ver o material gravado, tá? Formação, cursos. Aí nos cursos, aqui no meu curso, você vai clicar aqui em turmas, e aí aqui, ó, Mini Teia Joinville 2025. Aqui tá os conteúdos gravados dos 2 dias de oficina. Quem perdeu ontem pode assistir, quem quiser reassistir tá aqui. Você vai clicar aqui e vai acessar o conteúdo. Simples assim. Só consegue acessar quem tiver login na plataforma, tá, pessoal? E tem que estar logado. Quem não está logado não consegue acessar. E aí está esse ambiente aqui com os conteúdos do curso, né? Tem o tema, os materiais, que é muito importante vocês baixarem. Essas apresentações que eu vou passar aqui para vocês já estão disponíveis aqui. Aqui tem links com livros que eu sugiro que vocês leiam também sobre essa cultura digital brasileira. E outros links também interessantes que eu sugiro vocês lerem, que são esses conteúdos que eu vou tratar ao longo da oficina, ok? Tá tudo aqui nos materiais. Aqui informações sou eu, o ministrante, que sou eu. E aqui a apresentação, que é uma aula magna, uma síntese da aula sobre as oficinas de cultura digital. E aqui está a gravação já de ontem, que está disponível aqui no site, ok? E a de hoje vai ficar aqui, aula 2, tá? Então é isso. Voltando, para acessar o que está gravado, formação, cursos, vai na turma de cultura digital, e acessa. Essa aqui é a minha inteira Chapecó, as gravações anteriores, e aqui é a gravação na oficina que vocês estão participando. E assim vale para todas as oficinas que vocês vão fazer daqui por diante. Até amanhã tem uma próxima, você vai também clicar aqui em turmas, as gravações vão ficar disponíveis aqui, ó. Tanto que ó, não tem o ciclo 2 ainda, porque não ocorreu. Mas à medida que a oficina vai acontecendo, elas vão ficando gravadas e liberadas aqui na plataforma, tá? Todas elas têm o mesmo recurso. Então vai ficar tudo aqui disponível para vocês. Tá bom? Só ainda sobre a publicação ontem, não sei se alguém mais praticou, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida agora ou podemos partir para a teoria? Se tiverem, podem interromper, podem falar, pessoal. Eu tenho. Diga. Não sei, talvez tenha sido dito na aula de ontem, mas depois que eu vou assistir. E ontem eu participei de uma roda de conversa de escritoras dentro do programa do Dia Mundial da Criatividade aqui da cidade vizinha de São Bento. Ah, legal. É o tipo de conteúdo que pode ser colocado ali ou é mais ação de ponto de cultura para publicar? O que? A roda com a escritora? Eu posso fazer uma publicação contando de como Com foi? certeza, por favor, é o que a gente quer. Não é. Os pontos de cultura é base territorial, então tudo que for de interesse do teu território e que feito aí, que seja do interesse coletivo, pode publicar. Pode publicar. Aí você pode publicar. Se é um evento que vai acontecer na parte de eventos, depois você olha ali a gravação, ou se é uma notícia, se é um artigo, se é uma crítica, uma resenha, alguma coisa como notícia ali, que é post ou evento, tá? É bem simples. Não sei se você já trabalhou com WordPress? Muito pouco. Mas já chegou a acessar alguma vez, já teve blog, já. Já. Então vai se sentir em casa. Publica assim que vai ser bem legal, por favor. Vai ser bem legal. Tá? Tem a parte da agenda, que é essa aqui, ó. Ó, tá vendo que o site divide até a parte do mapeamento que os agentes estão fazendo e os pontos que estão certificados vão poder administrar seus próprios territórios aqui no mapa. E vocês, à medida que vão tendo a informação, também vão ter. E aí tem a parte da agenda, que é aqui, e tem a parte das notícias, que é aqui. Você vai poder publicar nessas duas áreas, né? Que a agenda fica aqui, a agenda é dividida em eventos, formações e tudo, e prêmios editais. A gente vai até incluir uma categoria a mais agora, que é para as datas comemorativas. A gente está fazendo um conteúdo bacana sobre algumas datas importantes para a cultura, e a gente vai colocar aqui também. E notícias é aqui. Então, é isso, assim. Aí, se quiser colocar nos dois também, é um evento que você queira dar destaque como notícia, você pode colocar, mas eu sugiro que sempre coloque nos seus lugares para ficar mais organizado editorialmente. Tá bom? Aí você vai receber uma orientação tudo por e-mail. Obrigada.
Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o conteúdo de ontem, pessoal? Podemos partir para a parte teórica mesmo? Eu acho que é isso. Beleza, então. Então, vamos continuar aqui a apresentação. Essa aqui, ó. Pronto. Então, essa é a oficina de cultura digital, né, do Pontão Catarina, e para falar de cultura digital, a gente precisa falar de internet, tá? Pessoal, pode me interromper à vontade, tá? A internet, como você sabe, ela vem lá, um dos marcos históricos é de 1960, durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos buscavam uma forma de manter a comunicação entre as instituições militares, né? Tipo, se jogassem, explodissem um quartel, aqueles dados estariam também copiados em outro quartel, assim, falando a grosso modo, né? É uma rede que pudesse fazer isso para que eles preservassem alguns dados importantíssimos sigilosos. E aí foi iniciado o projeto ARPANET, né, para criar essa rede descentralizada. Depois a ARPANET ela incorporou os protocolos de comunicação, outros protocolos de comunicação, permitindo a comunicação de redes distintas, outras redes, dando origem à internet como a gente conheceu, como a gente conhece hoje, né? Pesquisa, aí entrou nessa jogada uma coisa que ajudou muito, que foi as universidades. As universidades têm um papel importantíssimo no desenvolvimento da internet, e a partir de 1990, com a criação do World Wide Web, do Tim Berners-Lee, né, que é um estudioso, ele criou o WWW, esse protocolo de comunicação, ela se popularizou globalmente, transformando-se numa ferramenta essencial para comunicação, comércio, educação, enfim, ela está em todos os lugares, né, até onde não deveria. Por que eu falo isso? Porque a internet é, acima de tudo, uma criação cultural, que é essa definição do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol importante, que está nativo aí até hoje. E é para lembrar que a internet, ela é, além de tudo, ela é muito mais do que circuitos, cabos, e chips. Ela é feita de pessoas, de conexões entre pessoas. A gente que trabalha com cultura, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Que a internet, ela é construída pelas pessoas e não por algoritmos necessariamente. E a cultura digital que a gente tá falando, é essa cultura que ela é um conjunto de práticas, valores e comportamentos moldados pela tecnologia, né? Ela envolve criação e compartilhamento, e ela se caracteriza muito pela colaboração, a interatividade, e que inclui novas linguagens que a gente tem hoje, como memes e tudo mais, né? Ela impacta na vida cotidiana e reflete essa era que a gente vive hoje, sociedade da informação, né? Da conectividade e da inovação constante, né? E aí, só que essa cultura digital que a gente está falando hoje, né, que você, quando você está usando agora, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é cultura digital. A gente está se comunicando, se relacionando por meio de dispositivos eletrônicos. Tudo que envolve isso é cultura digital. Se você mandava um SMS no começo dos anos 2000, já era cultura digital. Se você está se relacionando com as pessoas via meios eletrônicos, isso é cultura digital, isso está na sua cultura. Então, tudo isso é cultura digital. Mas qual cultura digital que a gente quer? É a cultura das big techs que estão lucrando com nossos dados? É a cultura digital das startups? Ou é a cultura digital do software livre, da cultura livre, a cultura do compartilhamento? A cultura que a gente da cultura digital que a gente está falando aqui, o recorte da cultura digital que a gente está falando aqui, é essa cultura livre, a cultura do compartilhamento. Para falar disso, a gente precisa falar necessariamente de software livre. Software livre, ele começou na década de 80, com Richard Stallman, no projeto GNU. São softwares que permitem você copiar, distribuir, modificar e reenviar de volta para a comunidade. A gente chama de comunidade, são os desenvolvedores que ficam em torno do desenvolvimento e manutenção de um software, quando ele é livre, quando o código dele está disponível na internet para que outras pessoas possam acessar, pesquisar, estudar e modificar ele, se precisar, melhorar ele e aí tornar outra versão, ou um fork que se chama, né? Você pega um software, faz modificações nele, então é como se fosse o filho daquele software, e aí você vai modificar e redistribuir ele também como software livre. Então, o software livre é esse tipo de sistema de computador, não é o software proprietário. O Windows, por exemplo, é um software proprietário. Você coloca no seu computador, ou se você precisar melhorar alguma coisa ou ajustar alguma coisa no desempenho dele no seu computador, você não consegue. O Linux você consegue. O Linux é um software livre. Você baixa o Ubuntu, que é uma distribuição, é uma versão de software livre para o computador do Linux,
que você instala e você pode mexer, modificar, tem uma comunidade de pessoas que podem te ajudar com isso. Inclusive, se você, para quem morar ou passar por Florianópolis no sábado, vai ter o FliSol, que é um evento importantíssimo que os programadores, ativistas se reúnem, e quem tiver o notebook e quiser migrar para software livre, é só levar o computador lá que eles vão formatar para te ensinar sobre isso. Então, vai ensinar, depois me procurem diretamente no site da Alquimia, tem esse evento, até vou colocar no site do Pontão, que isso também é cultura digital. Então fica a dica. E esse FliSol acontece em várias cidades, é o maior evento de instalação de software livre da América Latina. Então talvez a cidade de vocês tenham, tem um site flisol.info, e aí lá talvez tenha uma pesquisadinha, não pesquisei em outras cidades de Santa Catarina, eu sei que em Floripa vai ter, e aí quem tiver na região, sugiro muito lá, quiser aprender mais, vão lá no IFES, que é a partir das 9 da manhã até o meio-dia. Então, sobre o Linux, é isso, assim, a gente tem alguns exemplos de softwares livres que são interessantes, que o WordPress é um software livre, ele é mantido, geralmente software livres são mantidos por fundações, organizações sem fins lucrativos, né? O WordPress, no caso, é mantido pela uma fundação e também pela empresa Automatic, que ela mantém esse software, o código dele livre, e as pessoas colaboram e criam uma série de plugins que podem ser implementados no WordPress. A Wikipédia é um software livre, o Linux que eu falei é um software livre, o Mozilla, o navegador, também é um software livre. Então, a gente tem alguns software livres importantes e de sucesso hoje. Um exemplo interessantíssimo agora é essa animação que ganhou o Oscar, do gatinho, ela foi feita com Blender. Blender é um software livre poderosíssimo de animação, você não precisa pagar para usar ele, que nem um software 3D sofisticado. Vocês podem baixar a internet, pesquisar os inúmeros tutoriais na rede e aprender a usar esse software para produzir animação nas produtoras audiovisuais de vocês. É um software bacana, é o Blender. Ele é mantido pela Fundação Blender. Os usuários, na época, eles já existia o Blender, ele era proprietário, os usuários se reuniram e decidiram comprar e criar a fundação, compraram o software, abriram o código dele, ele melhorou bastante, ele é um software poderosíssimo hoje para animação 3D, que permitiu uma pequena produtora de um país pequeno na Europa concorrer e ganhar o Oscar de animação. Então é esse o potencial do software livre. E aí, a gente tem que falar muito que uma fase importante da web, que é a Web 2, né? Que é a segunda geração da internet. A gente tinha aqueles sites estáticos onde se publicava conteúdo de uma forma até meio rudimentar, né? Quem tem aí um tempo de história vai lembrar que se subia conteúdos na rede, não era que nem não tinha necessariamente um sistema de gestão de conteúdo como o WordPress. Mas depois veio o Web 2, que aí se caracterizou por essa camada de colaboração e de facilidade do usuário final na rede, né? Que ela foi a época dos blogs, dos wikis, da Wikipédia, em que apareceu também as redes sociais, o YouTube, tudo isso é Web 2, né? Que ela marca a transição dessas páginas estáticas para as plataformas dinâmicas interativas, né? Onde os usuários passaram a consumir, usuários não apenas consomem conteúdo, como também produzem conteúdo. Isso aí caracterizou muito a Web 2. Só que aí, com tudo isso, a gente tem a necessidade de uma organicidade maior, de um arranjo para isso. E aí a gente tem que falar uma coisa muito importante, são as licenças Creative Commons, né? Porque até então, o copyright dizia, expressa que se você produzir um livro, se você publicou algo na internet, automaticamente os direitos estão reservados, está fechado. A licença Creative Commons, se você coloca aquele CCzinho e licencia teu site, teu livro, tua música, em uma das atribuições, que é muito parecida com o software livre nisso, você pode de antemão dizer que a pessoa pode copiar o teu conteúdo à vontade, que as pessoas podem copiar, mas desde que seja para fins não lucrativos, que as pessoas podem copiar teu conteúdo e modificar ele, ou que as pessoas não podem modificar o teu conteúdo e só copiar ele. Então, são licenças que se intercalam, né? Que se você colocar ali, é por isso que no site tem o rodapé, por exemplo, licenciado com licença atribuição 4.0, que você pode copiar, mas não modificar, por exemplo. Então, isso já de antemão, o site já essa licença ajuda a educar um pouco para a cultura de compartilhamento na internet. Então, ela tem uma importância bem grande. Então, quando você vê aquele CCzinho na internet, significa isso. Inclusive, eu acho, porque mesmo que você coloque seu conteúdo sem isso, ele vai ser copiado. Então, é legal deixar as coisas claras, né? Para que você está distribuindo o teu conteúdo, né? Só que para tudo isso a gente também tem um lado nocivo, né? Porque se você produz conteúdo à vontade, se você não tem
autonomia sobre os teus recursos tecnológicos, onde você está publicando seu conteúdo, alguém vai lucrar com isso. E aí, por isso que a gente tem o chamado capitalismo de plataforma, que ele se caracteriza muito pelo modelo econômico baseado das empresas digitais que atuam como intermediárias. Essas empresas começaram a ver essa potência, que essa vontade que as pessoas têm de distribuir e produzir conteúdos e começaram a lucrar e ser intermediárias nisso, né? Então, elas começaram a se caracterizar muito pela flexibilização de trabalho, com muitos prestadores atuando como autônomos, e pela centralização de poder nas mãos de grandes plataformas. Então, tinha uma infinidade de plataformas e sites antes, e isso começou a se afunilar com a compra e monopólio de várias áreas estratégicas da internet, e essas grandes plataformas se moldaram como a gente conhece hoje, né? Esse modelo se transformou setores inteiros tradicionais, gerando debates sobre regulamentação, direitos trabalhistas e concentração de riqueza. Então, assim, a internet cresceu, se ampliou, as pessoas passaram a se apropriar dessas linguagens e tecnologias, começaram a produzir seus conteúdos e colocar seus dados na rede, e as grandes empresas viram meios de ganhar recursos e lucrar com isso, sendo intermediárias nesse processo, e começaram a afunilar isso do que a gente chama hoje de capitalismo de plataforma, que se encontra num segundo momento que alguns estudiosos chamam de tecnofeudalismo, né? Pode ser um conceito mais para você divulgar essa questão toda e chamar atenção do que necessariamente um conceito consolidado em si, né? Mas o tecnofeudalismo ele é cunhado pelo economista Yanis Varoufakis, foi um ministro da Grécia e de finanças, que ele descreve que a estrutura daqui, as gigantes de tecnologia, como Google, Amazon, que controlam os dados dos serviços digitais, ela exerce um poder muito semelhante aos senhores feudais. Né? Nesse sistema, os usuários geram valor por meio de atividades online e não recebem nenhuma parcela, nenhum dinheiro por isso, enquanto essas corporações concentram a riqueza e influência que afeta o funcionamento de democracias inteiras, preocupações sobre a democracia, privacidade, desigualdade na era digital. Isso ficou muito bem ilustrado com a posse do Trump agora no começo do ano, no qual estava na posse dele, estava lá o dono do Google, o dono da Amazon, o Elon Musk, o dono do Twitter, da Tesla, e o Mark Zuckerberg, né? Todos ali, bonitinhos, como senhores feudais, meio que chamando mais atenção que o próprio presidente. Isso mostra muito para onde está indo, para onde eles querem que vão a coisa toda. Então é só para a gente ficar atento, né, para os paradigmas também que a gente está enfrentando hoje, entre eles a inteligência artificial, né, que é algo que precisa também importantíssimo que se chamar a atenção, que é que o desenvolvimento que é não regulamentado da inteligência artificial, ele traz impactos preocupantes, né? São as faltas de regulamentação de leis apropriadas para isso e o uso desenfreado da inteligência artificial gera mais desigualdade, mais racismo online, mais possibilidades de golpes, e além do que tem um problema ambiental muito grande, porque quando você está utilizando e treinando a inteligência artificial, ela consome quantidade gigantesca de energia e de água, então tem mais esse problema. É algo que precisa prestar atenção também quando a gente está usando a tecnologia de forma alienada, né, que a gente chama de alienação técnica, né. E aí tem outro problema, questão que também que a cultura digital trouxe na sociedade hoje, que é o uso excessivo de games na infância, né? Que é algo importante para quem trabalha com cultura, também com fruição artística, que é esse uso de games pelas crianças cada vez maior, que ficam com o tempo prolongado na tela, que gera sedentarismo, né? Problemas de visão, além da dependência dos jogos prejudicar até o desempenho escolar e social. As crianças ficam muito tempo na tela hoje, tudo ali é mais fácil para elas, elas não têm paciência de manter uma conversa com um adulto ou com uma criança, porque ela prefere tudo ficar on demand, né? No tempo que ela quer e com as coisas da forma. Então, afeta toda uma cognição que tem preocupado cada vez mais os especialistas, né? E tem também o problema dos bets, né? Que são os jogos de apostas também, que é outro mal muito grande hoje dessa outra cultura digital que tenta fazer com que a gente perca mais tempo nas telas e deem cada vez mais dinheiro por elas, né? Que são os cassinos online que provocam cada vez vício e estão agravando vários problemas também relacionados à saúde mental das pessoas. Né? Então, o que os governos podem fazer sobre isso? Regulamentar. É muito importante ter sempre em mente disso,
pressionar os parlamentares que vocês tiverem acesso, que a internet, as grandes plataformas de redes sociais, as big techs, a inteligência artificial precisa ser regulamentada. Porque o uso dos dispositivos digitais por criança é urgente proteger é muito importante proteger a sociedade como um todo, as crianças, e as big techs hoje acumulam um poder cada vez maior de forma não transparente, né? O que ameaça a privacidade, a concorrência, e incentiva muito o vício em jogos que prejudica famílias. O governo precisa começar a regulamentar cada vez maior, porque o uso desregulamentado de dispositivos digitais por crianças impacta no desenvolvimento delas, como eu já falei antes, né? E aí a gente vem com o conceito, além de regulamentar, o que os governos podem fazer? Além de colocar leis específicas para fazer... Na Europa está sendo muito discutido isso, inclusive esse alinhamento das big techs, o Trump, é muito em função disso, porque na Europa, em alguns lugares, no Brasil até também, todo mundo lembra o embate que teve entre o Alexandre de Moraes e o Twitter, ano passado, eles estão buscando regulamentar essas ações das big techs dos países, até porque elas afetam até o modo como a democracia, como a gente conhece hoje, né? Então, elas afetam até o desenvolvimento das democracias. Eles usam a bel prazer, eles usam conforme forem os seus interesses, dos discursos de ódio e tudo mais, conforme foi para beneficiar o candidato que os apoia, como fizeram com o Trump, inclusive. Então, esse alinhamento com o governo americano agora tem um propósito também, que através dessa influência americana também global, eles também influenciarem a União Europeia, pressionarem para que a regulamentação não seja tão forte, para que diminua um pouco os processos regulamentatórios de outros lugares do mundo. Então, tudo tem uma ligação. E aí, o que os governos podem fazer, além de regulamentar, é a soberania digital, né? O que é a soberania digital? Ela é a capacidade de um país ou nação de controlar, regular e proteger os seus dados. Isso é muito importante. De manter infraestruturas digitais com sistema de informação que garantam que as áreas estejam sob jurisdição em gestão nacional, que os servidores estejam em território nacional. Isso é soberania digital. Isso também é soberania digital, né? Sem a dependência excessiva de outros meios e organizações estrangeiras, principalmente empresas estrangeiras, né? Esse conceito ganhou muita relevância e ele está em todos os debates de cultura digital que a gente falou. Sempre acaba afunilando para soberania digital. Pode falar. É uma fala ou é alguém que está pedindo para entrar? Ah, tá aqui. Aham. Ah, tem alguém querendo entrar aqui também. Pedro, tu consegue autorizar as pessoas para entrar e não, né? Ah, é o Nilson. Para mim não apareceu nada, Thiago, ainda. Ah, então é eu que estou com o moderador mesmo. Tem que colocar também. Olá, Nilson, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Eu te coloquei como organizador também, tá, Pedro? Se alguém aparecer, você pode aprovar. Perfeito. Então, Oi, gente, eu tenho uma dúvida já para aproveitar essa pausazinha. Pode falar, só pode me interromper, porque eu vou longe falando. Diga, Manu. Mas aí, voltando ali ao rolê da inteligência artificial, né, o quanto ela gasta de água e energia, etc. Mas o que a gente, né, nós, pessoas físicas, o que a gente pode fazer para resolver, sei lá, entre aspas, isso? Ou, tipo assim, a gente usa menos, ou enfim, não tem muito o que fazer? Como é que funciona isso, né? Como é que a gente, tipo, quebra esse impacto tão grande? Então, ótima pergunta. O que dá para fazer? A longo prazo, pressionar politicamente, né, políticos para que façam o trabalho deles, os parlamentares para regulamentar. A médio prazo e curto usar de forma consciente, não usar para qualquer coisa, usar realmente para algo necessário. E, por exemplo, eu tenho usado a DeepSeek, que é a chinesa, a IA chinesa que consome menos, e também tem a possibilidade de ela ser instalada, mas aí tem que ter um nível técnico grande, de ser instalada no próprio, rodar em servidores próprios, tudo porque ela é open source, uma parte importante dela é até software livre. Então, a DeepSeek é uma alternativa menos prejudicial, mas também prejudicial. Então, assim, usar de forma consciente, né? A gente fica vendo as pessoas usando para qualquer coisa hoje, tem rede social.
E, por exemplo, agora que teve aquela trend lá de transformar as pessoas em desenhos lá, daquele estúdio Gibi, né? Foi usado muita água e muita energia para gerar aquilo. Um monte enchendo a carinha com o desenho, que aqui foi uma sacanagem o cara que criou aquele tipo de desenho. Não, ele é contra o inteligência artificial, ele morreu, já faleceu. Aquela produtora japonesa. E então é isso, eu acho que agora é o uso consciente. Tipo, eu uso inteligência artificial, o DeepSeek, quando eu quero organizar grandes volumes de dados, por exemplo. Eu uso quando eu quero organizar, ajudar a estruturar um texto muito grande, mas dali eu ainda vou mexer nele todinho, mas ela ajuda grandes. Quando você sabe muito bem o que fazer e usa de forma consciente, fica muito melhor tudo, né? É isso que dá para fazer agora, por enquanto, é isso. E a Cristiane, ela perguntou, daria para indicar o site ou informação desse evento? Sim, claro. Eu coloquei agora há pouco esse link, eu até está aqui. Não. Eu vou colocar no chat aqui o link do evento que eu falei do FliSol em Floripa. Tá aqui. Tá aí. É esse evento que está no chat aqui do FliSol em Floripa. E procure na sua cidade também. Talvez tenha um FliSol por aí também. Beleza, gente? É isso, Manu. Mais alguma pergunta? Pode me interromper, pessoal. Não, é isso. Acho que entendi. Tá, então é o que dá para fazer agora é isso. É lutar para regulamentar e usar de forma consciente. Assim, eu não sei de nenhuma. Por enquanto, ou não usar, né? Para não realmente não ter, não contribuir com com tudo o que está ocorrendo hoje, com esse abuso do uso dos recursos naturais, é não usar, mas eu sei que é bem difícil hoje em dia. Né? E aí a soberania digital é isso, né? Quem sabe se a gente tivesse de forma mais sustentável um servidor com uma inteligência, inclusive tem propostas de inteligência artificial nacionais sendo desenvolvidas, tem algumas já estão na rede, que o Brasil podia manter um território nacional, que consumisse menos água, enfim, daria para pensar em alternativas assim. Tudo isso passa pela soberania digital, que é uma questão importantíssima, né? E aí, o que você pode fazer, né? Eu falei até agora o que o governo pode fazer, o que você pode fazer, né? E aí vem a questão do licença. A Cristiane perguntou exatamente sobre essa IA brasileira ali. Ela falou da Maritaca e a Sabiá. Ela perguntou aí, essa mesmo, a Maritaca e a Sabiá. São essas aí mesmo que eu citei. São as inteligências brasileiras que estão já lançadas, né? Tem versão beta, eu acho, mas elas já estão rodando por aí. São essas, a Maritaca, eu tô tentando lembrar, sabia que era um pássaro. Minha pergunta é assim, sua opinião, se é bom, se... É bom. Eu não usei ainda muito, mas eu vi muito feedback positivo, principalmente para o pessoal que usa para trabalhos acadêmicos, pesquisa, até porque ela é feita já dentro do português brasileiro, então eu vi falar só coisa boa dela até agora, a Maritaca, né? A Sabiá eu não vi quase nada, não tô sabendo pouco, mas a Maritaca eu tenho só ouvido boas referências, gente que da área, assim, que tem usado para coisas legais. Um cara até eu vi, postou assim, fez usou ela para melhorar a tese dele, algo assim. Pelo que eu entendi, mas eu nem usei, mas eu entendi que Maritaca era como se fosse a empresa, e daí sei lá, o app é Sabiá, aí Sabiá 1, Sabiá 2, mas não sei se eu entendi errado. Pode ser, talvez. Eu só conheço como Maritaca, talvez eu nem vi que o nome da Iara é Sabiá, mas eu vi só Maritaca mesmo. Mas eu vi só o pessoal. Eu não testei ainda, não usei, mas das redes que eu participo de cultura digital, eu vi as pessoas elogiando ela. É isso? Então, então agora o que vocês podem fazer, né? O que se pode fazer para também ajudar a fortalecer uma cultura digital mais sadia para a sociedade, né? Proteção de dados pessoais, evitar compartilhar informações sensíveis nas redes, usar senhas fortes, criar aquelas senhas gigantes, bizarras e salvar elas em algum lugar, autenticação dos fatores,
verificar as fontes antes de publicar alguma coisa, antes de recompartilhar algo na rede é muito importante também. Checar a credibilidade de informações antes de compartilhar elas, para combater desinformação. Se alguma coisa chega para você urgente no WhatsApp, você quer recompartilhar, mas você vê que é estranho, checa da onde que vem aquilo, checa para que serve aquilo e a quem interessa essa informação, né? Uso ético da tecnologia, que é para respeitar os direitos autorais, evitar o uso indevido de conteúdo alheio ou privado, não compartilhar conteúdos que são privados, né? O que se pode fazer? Privacidade online, que é configurar as permissões de privacidade em redes sociais, aplicativos, limitando o acesso a dados pessoais, sempre estar consciente daquilo que se faz. É que nem sair para a rua. Você vai no museu, vai passear na rua com o mesmo jeito que você está em casa, de pijama, não. Você vai se organizar para sair para a rua, se proteger, é a mesma coisa com a internet. Segurança digital, né? Instalar antivírus, manter atualizado os softwares, não clicar em links suspeitos que tem, passa o cursorzinho em cima do e-mail ali, vê que aquele domínio é um domínio internacional bem bizarro, não clica nele. Pensamento crítico, principalmente, questionar e analisar criticamente todo o conteúdo encontrado na rede, todo o conteúdo online. Você tem que identificar os possíveis viés e manipulações. Participação responsável, engajar de forma respeitosa e construtiva em discussões online, não entrar em treta e ficar ali alimentando discussões que são inócuas, né? Evitar principalmente o discurso de ódio e cyberbullying, né? Neutralizar o cyberbullying onde você vê. E aprendizado contínuo, manter-se atualizado sobre as novas ferramentas, riscos e oportunidades digitais é importantíssimo. Utilizar softwares livres é importante, gente. Tem assim, ferramentas de comunicação federada, que eu vou falar daqui a pouco sobre o que é isso, e contribuir e divulgar em projetos de software livre. Como é que você pode? Eu não sou programador, você pode contribuir de várias formas. Você pode utilizar um software e também você pode dar feedback. Tem várias comunidades online, cada software livre geralmente tem uma comunidade online com um fórum que você pode dizer, olha, podia melhorar isso aqui, podia melhorar aquilo lá. Coloca no fórum, isso ajuda as pessoas que desenvolvem a melhorar o software, é uma forma de contribuir. Você pode mandar Pix, contribuições em dinheiro também para quem está lá, para as fundações que estão mantendo esses softwares livres. O Wikipédia, volta e meia está pedindo doação. Então, são formas de ajudar a contribuir com esses softwares, né? E divulgar o uso deles. Usou, achou legal, divulga. Eu uso software livre, divulga que você usa software livre. E aí tem duas práticas que eu achei muito importante incluir nesse conteúdo da oficina, que é a posse, que é uma abreviação, né, de publique no seu próprio site, distribui em outro lugar. O que é isso? Uma prática lançada por uma comunidade de Indie Web. Indie Web é uma galera de sites independentes que decidiu criar um site de indie, chama Indie Web, que tem esse conceito posse, que consiste em publicar o seu conteúdo antes no seu site, para depois publicar em redes sociais, em plataformas que não são as suas. Ou, por exemplo, você publica esses conteúdos, eu tenho meu blog, meus conteúdos mais importantes, meus posts maiores, minhas resenhas, eu gosto de escrever sobre várias coisas, vários assuntos, política, e eu publico nas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, nem uso mais. E eu publico antes no meu site e depois publico nessas redes. Às vezes só com o link no meu site, mas o conteúdo está antes no meu site. O site que é meu, no servidor, que eu mantenho ele. Se você não tem condições de manter seu próprio site, usa, por exemplo, o WordPress, ele mantém uma hospedagem gratuita. O Pontão Catarina, ele mantém o site da Cultura Catarina, ele é mantido pela Associação Matacterane e pela Rede de Pontos de Cultura de Santa Catarina. A ideia é que esse conteúdo fique na rede, permanecendo, que a rede se aproprie dele. Então, você pode usar o Pontão Catarina, o site da Cultura Catarina, como seu site também. O seu usuário é seu, então os conteúdos que estão ali são seus também. Então, publica ali, depois publica nas redes sociais ou nas plataformas que não, das Big Techs. Enfim, esse conceito ele fala disso, né? Publica antes no seu espaço, que você tem autonomia sobre o seu conteúdo. Porque um dia você publica tudo no Instagram, hoje tem produtores culturais, tem instituições, até governos, empresas, que tem um canal no Instagram, um canal no YouTube, um link para tudo isso, e não tem um site próprio. Aí se uma dessas redes decidir bloquear aquele conteúdo por razões que só eles entendem às vezes, porque é como eles mudam isso o tempo inteiro, e some teu conteúdo inteiro dali. Toda a produção de conteúdo de anos você pode sumir. Então é muito importante que você tenha também isso em um lugar que você mesmo administre.
aposta para lembrar disso, é esse conteúdo, né? É esse conceito. E a Slow Web, que é um conceito que eu gosto muito, que é um movimento que propõe o uso mais intencional da internet, com foco em conteúdos relevantes, interações significativas e menor dependência de atualizações constantes. Aquelas notificações ficam apitando para você o tempo inteiro. A ideia é reduzir o espaço, é reduzir o excesso de informação e promover o equilíbrio digital. Antes de fazer um post sobre, sei lá, qualquer besteira na rede, pensa se isso realmente é relevante, isso vale a pena publicar. Ou então, quando que você vai acessar os conteúdos que você está curtindo ali, são conteúdos que realmente são interessantes, se perder aqueles 10 minutos vendo, aqueles 5 minutos vendo, vão trazer alguma coisa de positivo, ou interessante, ou relevante para você. Claro, todo mundo pode ver pote de gatinho, vídeo 50 stories de qualquer coisa para aliviar a mente, fruição, mas assim, é bom ter a noção de que você está fazendo isso realmente para você descansar sua mente, né? Mas é sempre bom ter essa consciência do que se faz na internet e de modo crítico. Então, a Slow Web é isso, é essa prática de você acessar os seus conteúdos de forma mais crítica, mais intencional. Essa palavra é muito boa. Acessar a rede de forma intencional. Qual é a sua intenção quando está consumindo aquele conteúdo, quando você está produzindo um conteúdo na rede? Tudo isso é um conjunto de práticas para fazer com que a internet, com que o ambiente da rede seja um ambiente mais saudável para todos. Então, por isso que eu estou colocando aqui. Né? E o que nós podemos fazer? Redistribuir a internet. Aí é um conjunto de pessoas, que eu vou falar para vocês. Vou iniciar esse conceito agora falando sobre o Fediverso, né? Que ele é uma junção de federação, de universo federado, né? Um conjunto de tecnologias que são utilizadas para hospedagem distribuída de arquivos na web. Vou resumir. Então, assim como tem os softwares livres que fazem sites, Wikipédia, também tem softwares livres, na verdade, protocolos livres de comunicação que proporcionam com que as pessoas, instituições e governos e empresas criem suas próprias redes sociais nos seus servidores. Só que essas redes elas podem se comunicar entre elas, mesmo estando em servidores diferentes e mesmo estando em plataformas diferentes. Eu vou falar sobre um pouco mais, de forma mais alongada com vocês sobre isso daqui a pouco. Só vou fechar essa parte agora da cultura digital em si. E aí o que o Pontão Catarina está fazendo? Sobre tudo isso, está fazendo a parte dele, que é a plataforma Cultura Catarina, que é a plataforma que eu já falei para vocês, que é esse ambiente virtual, feito com software livre, para que vocês possam colocar os seus conteúdos ali. Não é mantido por uma Big Tech, nem uma empresa, são um conjunto de organizações da sociedade civil e pessoas que estão lá colocando seus conteúdos, suas agendas, de forma que seja colaborativo e também autônomo, né? Aí sobre a plataforma, até, como essa apresentação vai até ter que atualizar ela, porque ela foi feita para ser antes da parte técnica, mas aí ela fala do restante como é que o site funciona. Então, depois vocês podem baixar, já está disponível no site. E aí tem uma série de links e contatos que todos estão também na parte de materiais, né? Agora eu vou deixar vocês respirarem um pouquinho antes de começar a falar de Fediverso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma outra questão sobre isso que eu coloquei até agora. Sobre essa parte, tudo isso que eu falei é tecnopolítica, tá, gente? Tudo isso é tecnopolítica e cultura digital. Se quiserem tomar uma água, respirar, eu vou falar sobre o Fediverso. Não é muito longo agora, não. É mais sobre esse novo. Eu considero o futuro das mídias sociais. Tudo daqui a pouco vai ser social web. Então, para quem trabalha com cultura e comunicação, é muito interessante saber esse tipo de conteúdo. Beleza, então eu vou continuar. Então, como eu falei, o Fediverso, o que é isso, né? É esse conjunto, essa junção de universo federado, que você instala, que você pode criar identidades em diferentes servidores chamados instâncias, que são capazes de comunicar entre si. Por exemplo, o Pontão Catarina pode, quem sabe, um dia ter sua própria rede social, né? E aí vocês têm os seus perfis lá, e eu tenho a minha instância no site da Alquimedia, que é a minha organização,
mesmo das pessoas que trabalham com cultura digital. E eu tenho meu usuário no Alquimedia e vocês têm usuário no Portal Catarina. Eu posso seguir vocês e vocês podem me seguir. É como se eu tivesse um Instagram no meu servidor e vocês tivessem um Twitter no servidor de vocês e vocês me seguissem, eu seguisse vocês. O que vocês publicarem vai aparecer na minha timeline, com formato de Instagram, e que eu publicar vai aparecer na timeline de vocês, com formato de Twitter. Esse é o barato da coisa. E eu tô no meu... Se um dia meu servidor cair, vocês continuam com o servidor de vocês funcionando. Então, tem várias instâncias que se chamam, que são essas instalações em servidores diferentes, em plataformas diferentes, que se comunicam no mundo, né? Qualquer coisa pode me interromper. Eu sei que de início parece meio confuso, assim. Então, o Fediverso não é uma rede social, especificamente. Não é só... O Mastodon é a rede mais conhecida, mas o Mastodon mesmo não é uma rede social. Tem o Mastodon.social, que é a rede social mantida pela instituição Mastodon, que criou a tecnologia Mastodon. Então, eu tenho também na Alquimedia uma instalação da tecnologia Mastodon, que é parecida com o Twitter. E tem a própria Mastodon.social, que é mantida pelo pessoal que criou essa tecnologia, que é a maior hoje, mas o Fediverso não é o Mastodon. O Mastodon faz parte do Fediverso, né? Então, assim, não é uma rede social, Fediverso, não é uma tecnologia específica, é um conceito que reúne tecnologias que permitem a comunicação entre as pessoas, tá? Então, assim, a gente tem um marco teórico importante do Fediverso, que é 2008, que começou com a rede social idêntica. O nome é uma piada, porque ela é idêntica ao Twitter. É a versão software livre do Twitter. E aí, em 2002, virou GNU Social, depois Pumpio, e aí começaram a ser criadas outras instâncias, outras instalações do GNU Social, e em algum momento, eu estou tentando localizar isso ainda historicamente, para saber, essas redes foram criadas protocolos de comunicação que fizeram com que, mesmo instalados em servidores diferentes, as pessoas conseguiram se comunicar entre elas. E aí começaram a se criar outras tecnologias, como o Friend, que tem a cara do Facebook, é parecida, tem a Pleorama, começou a se criar outras interfaces e plataformas diferentes, mas que começaram a utilizar os mesmos protocolos de comunicação, né? E aí eles começaram a se comunicar entre elas. Então começou a se criar o que a gente chamava de federação. Fediverso até é uma palavra nova. Tipo, o Fediverso em 2008 se chamava de federação. Eu tô nessa fase já que tinha o diáspora também, que uma cara próxima do Facebook. E as pessoas começaram a criar suas instalações, seus servidores de testar e se comunicar entre elas. E aí era a federação que a gente chamava. Em 2016... Até então, um dos protocolos mais usados é o status. Em 2016, a W3C, que é a principal organização que padroniza a internet, ela apresentou o protocolo ActivityPub, que é uma evolução desses protocolos anteriores. E aí, muita gente começou a usar esse protocolo, o ActivityPub. E aí ele começou, em 2018, a ser adotado por várias plataformas do Fediverso, que, em vez de usar seus próprios protocolos, também começaram a usar o ActivityPub, e todo mundo começou a se falar. Então, se criou o Fediverso que a gente conhece hoje, a partir de 2016 e 2018. A gente tem várias plataformas que são similares à interface, fica mais fácil vocês entenderem. Aí tem, por exemplo, o Mastodon, que é um microblog parecido com o Twitter e o Threads. A gente tem a Friendica, que é parecida com o Facebook. Tem o PixelFed, que é parecido com o Instagram. Tudo isso é software livre. E tem o Peertube, que é muito similar ao YouTube. O Peertube até é um software feito com uma tecnologia chamada P2P. Se eu estou vendo um vídeo e outras pessoas estão vendo o mesmo vídeo, a gente, em vez de estar puxando o vídeo só do servidor central, ele está puxando o vídeo entre a gente, então distribui também a carga do vídeo. É muito legal essa tecnologia para quem tem usuário de vídeo. Que ele é P2P, tá? Pode me interromper, tá, pessoal? O PixelFed, então, aí, por que eu coloquei aqui, vocês vão notar que nessa apresentação tem ali o Mastodon, tem o Twitter, tem uma flechinha, em vez de ser a marquinha no Mastodon, tem várias marquinhas de Mastodon. Por quê? Porque tem várias instâncias de Mastodon, não é uma rede só. É uma tecnologia que permite a criação de várias redes. E todo mundo aqui se comunica. Esse é o legal da coisa. Então, isso já está ocorrendo, mais de 15 milhões ou 20 milhões de pessoas no mundo estão usando, tem várias instâncias brasileiras.
E aqui aqui tem uma slide sobre o protocolo, eu acho que nem é o caso. Esse é o símbolo mais popular do Fediverso, esse pentagrama aí. O usuário criou e todo mundo passou a usar. Então, antigamente tinha vários protocolos, né? O DR, o Diaspora, o status, e aí o ActivityPub, né? Aqui é mais ou menos como um gráfico das redes que utilizam aqui, ó, o azul aqui é o ActivityPub, aqui é o protocolo Diaspora, que só poucas tecnologias usam. Então, só para mostrar mais ou menos que tem vários tipos de tecnologias que utilizam que se comunicam, né? E aqui tem um infográfico com as várias utilidades. A gente tem hoje tecnologia para podcast, para vídeo, para texto, para foto, é bem variado, né? E aí aqui é uma prática como é que funciona. Aqui, por exemplo, esse vídeo está publicado numa instância Pertube, é um canal nosso que a gente tem na fediverse.tv, nossos vídeos a gente coloca lá, das oficinas, e a gente publicou esse vídeo lá. Esse vídeo, quando a gente publicou lá, apareceu, isso aqui essa do canto aqui, é um feed, é a timeline do Mastodon. Aqui tem o formato tipo YouTube, e aí o vídeo aparece, a pessoa está navegando na sua timeline lá, tipo Mastodon, e aparece o vídeo nela também. São plataformas diferentes, em servidores diferentes, só que o protocolo de comunicação entre elas, como é o mesmo e é livre, o ActivityPub, faz com que esse vídeo apareça na plataforma do Mastodon que a gente usa. E aí a pessoa pode comentar o vídeo e vai aparecer o comentário lá no vídeo. Então é assim, é como se eu publicasse um vídeo no YouTube e esse vídeo aparecesse, e aí por eu seguir a pessoa, aquele canal no YouTube pelo Twitter, aparece o vídeo para mim no Twitter. E eu comento no vídeo e vai aparecer o comentário de volta no vídeo. Então, o Fediverse permite isso, né? Então, como é que você pode fazer parte do Fediverse hoje? Você pode fazer parte de uma instância que já existe, né? No site da Alquimia, depois eu vou mostrar, a gente mantém uma curadoria de instâncias. Você pode instalar no teu servidor e criar a tua própria instância, você pode implementar, criar uma instância do zero, isso é para quem é programador, e desde que você use o ActivityPub, você vai ter a tua própria rede social do zero, não precisa ser essas redes que eu citei. E se você tiver um site em WordPress, isso é legal. Você pode instalar um plugin chamado ActivityPub e o teu site em WordPress vira a tua rede social. O que você publicar no teu site, o teu autor do site, vira um perfil no Fediverso. Então você pode dizer, se você tem um site lá que tem o teu nome e o teu domínio. Então o teu domínio no Fediverso vira, o teu usuário no Fediverso vira o nome do site e @o teu domínio. Essa é uma parte importante. Depois eu vou falar melhor sobre isso, como é que as pessoas se identificam. Então, o conteúdo do teu site vai para diverso, e as pessoas podem comentar e replicar e tudo mais. E você também tem outro plugin que faz com que você siga pessoas a partir do teu site. Então, o que tem Magic WordPress tem essa possibilidade. E é isso, o Fediverse é uma alternativa fundamental para a redistribuição da internet, né? Ela faz com que ela dê autonomia para os usuários e instituições, e ela desenvolve software livre e oferece uma alternativa às big techs, que é o mais importante. Essas tecnologias do Fediverse, elas podem permitir a criação de instâncias, sindicatos, partidos, empresas, escolas, todos podem ter suas próprias redes sociais, as pessoas podem se comunicar entre si, entre elas, né? É isso. Tá. E a gente tem aí na Alquimídia, que é a associação que eu participo, que ela é hoje voltada para a difusão do Fediverso, ela tem uma campanha chamada FedGov, que é para fazer com que as instituições públicas elas usem o Fediverso, estejam presentes, não estejam só nas grandes plataformas de redes sociais, porque o dinheiro é público, então elas deviam manter suas próprias instâncias e se comunicar com a população por elas. A gente está em conversa, já mandou coisas para o governo, já tentando fazer com que os governos, como o governo federal, os governos comecem a participar do Fediverso. Por quê? Porque a soberania digital, aquilo que eu falei anteriormente, né? O governo tem que ter sua própria rede social de comunicação social para falar com as pessoas e manter no seu próprio servidor. Proteção de dados, as pessoas que vão usar redes públicas, se houver, vão estar com seus dados protegidos.
dinheiro público, porque em vez de estar investindo bilhões para impulsionar conteúdos em redes proprietárias, né, o Instagram, YouTube, Facebook, você podia usar esse dinheiro e criar uma rede para a população utilizar, né? Quem pedir para falar, pode falar. Sabe, Thiago, que, bom, primeiro que é sempre muito bom te escutar falar sobre cultura digital, e acho que várias vezes, assim, escutei falar sobre o Fediverso, mas pela primeira vez me dou conta de que no campo da cultura a gente tem uma coisa que é super difícil, que são as plataformas que, enfim, os governos utilizam para que a gente faça as inscrições dos projetos e para que a gente submeta, enfim, portfólios, etc, etc. E, em geral, são plataformas pagas e com usabilidade muito ruim, né? E então, assim, só trazer como é importante isso que vocês fazem aí na Wikimedia e pensar também nesse contexto e te perguntar se existem softwares livres que poderiam ser usados, que trouxessem a segurança, garantissem, enfim, o que a gente precisa nesses processos, ou se ainda não existe esse tipo de ferramenta. Então, a gente tinha criado o Decult, que não era livre, e antes de ficar livre, ele está parado, é um software que ele ficou estacionado. As plataformas, os governos usam hoje o Mapas, que não serve muito bem para inscrição de projetos, mas é um software livre, Mapas da Cultura. E sim, isso não é nem Fediverso, assim, é aquilo que eu falei, a soberania, né? Os governos deveriam sim ter opções e instalar nos seus servidores, porque são dados sensíveis, né, de usuários, em vez de estar utilizando plataformas pagas, bons softwares, né, para você publicar os projetos. O governo do estado de Santa Catarina usa aquela plataforma da FETESE, eu não sei se aqui é software livre. O governo catarinense tinha uma tradição de usar software livre, depois parou. Eu não sei se é aquele sistema, mas pelo menos o sistema que o governo, que é do próprio governo, né? Aquela plataforma da FETESE lá, ela está dentro do escopo do governo. Não é o ideal ainda. Mas sim, é uma questão muito importante que até hoje eu não tenho ciência ainda de plataformas realmente livres que sejam boas para utilizar para isso, né? Que sejam disponíveis. Só o mapa da cultura, mas que ele é mais mapeamento, ele não serve necessariamente para isso, né? Mas sim, é uma questão bem importante essa que você está colocando. Tem que, inclusive, estar no nosso horizonte isso mesmo. Mas é isso, assim, e aí até porque esse é o último ponto, né? A certeza legal, né? Que é difícil, quando você instala uma rede social no teu país e utiliza, você está dentro do arcabouço legal do teu país. Então, uma rede social, uma plataforma internacional, ela é difícil de conciliar as legislação vigente do teu país com a legislação que aquela plataforma que está lá mantida nos Estados Unidos vai levar em conta. Então, tem essa questão de certeza legal também que é importante, né? A gente tem alguns casos no mundo que os governos estão utilizando. O governo francês ele tem uma instância para o departamento de dados lá deles, né, para a direção interministerial digital, para contas institucionais lá, ou de assuntos digitais, eles têm uma instância na França para isso, não é para gerar uma população, nem ao menos para o governo inteiro, mas tipo, a área da cultura digital deles tem uma instância própria, por exemplo. A União Europeia já criou uma instância, depois desativou, eles estão investindo também com recursos para algumas iniciativas bacanas da União Europeia no Fediverso, tem departamento inteiro para isso. E lá está rolando. Na América Latina que a coisa está engatinhando bastante, né? Na América como um todo, né? E a gente tem algumas instituições que usam, por exemplo, o Internet Archive, que é uma instituição muito boa, muito interessante, que ele arquiva partes inteiras da internet, desde o início da internet. Ele tem sua própria instância Mastodon, não é governo, mas é uma instituição sem fins lucrativos. E no governo brasileiro eles têm o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. O IBRAM é a única parte do governo todo que realmente está na atenção Fediverso, que criou uma instância própria, que está fazendo testes. Eu até estou trabalhando agora como consultor do IBRAM nessa área. Me chamaram, abriram um chamado, eu estou participando, para ajustar políticas públicas de memória digital relacionadas ao que o Fediverso oferece hoje. Então, eu estou fazendo várias iniciativas interessantes. Eu recomendo muito que acessem lá, tem essas redes sociais dentro do IBRAM, que é voltado para a questão museológica. Então, é um ótimo case.
né? Aí tem o site da campanha fedgov.org.br, é tudo lá. O site do Observatório do Fediverso, que eu vou mostrar agora, que é dentro da Wikimedia. O movimento soberania digital também, tudo isso está lá na área lá dos links, dos materiais que vocês vão ter acesso na plataforma, tá, gente? Todos esses links aí, todo esse conteúdo, tudo disponível. O movimento Dinheiro Público, Software Público é um movimento bacana, que eu sugiro muito que vocês conheçam. A Coalizão de Direitos na Rede é uma coalizão de movimentos e organizações importantíssimas sobre tudo isso que eu falei, ela é bem atuante. E a CryptoRave, que agora até tem rádio domínio aí, tem a CryptoRave, que é um evento que vai ter em São Paulo, que eu vou falar sobre segurança, bem interessante, vai ser em maio agora, eu vou tentar ir, não sei se eu vou conseguir. E isso aqui vai meus contatos, mas está tudo disponível no site também, quem quiser falar comigo aí tem meu e-mail, tem eu no Fediverso e tem as redes da Alquimedia. Vou mostrar um pouco para vocês agora o observatório do Fediverso, que eu quero começar a entrar no Fediverso. Aí eu vou mostrar para vocês uns caminhos. Inclusive, se vocês quiserem testar agora, eu vou até jogar ali um link no chat. Se quiserem, pode fazer uns testes. Né? Na última vez, o Fernando já entrou na última oficina. O Fernando, o Gilson. Então, esse é o site da Alquimedia. Aí tem aqui o Observatório do Fediverso, que é alquimedia.org/Fediverso, que a gente reúne informações sobre essas informações que eu falei aqui, sobre instâncias, principais tecnologias, e a gente faz uma curadoria de instância, tem tutoriais também disponíveis sobre cada tecnologia para utilizar, tem matérias e artigos também disponíveis, ó, tá aqui até o FreeSol, ó. É que o FreeSol eu divulguei aqui também, porque ele uma palestra de uma das pessoas que são do Fediverso que vai falar do FreeSol sobre o Fediverso. Então, eu recomendo muito. É um rapaz lá, ele vai falar no FreeSol. Se puderem, apareçam lá. Eu devo estar lá também. E, inclusive, eu vou participar de um programa ao vivo na sexta-feira, meio-dia, no canal do FNDC. Está no site da Alquimedia aqui nessa matéria. Tá? Eu vi agora, lembrei. Quem quiser, eu vou repetir o que eu falei para vocês aqui, mas se quiserem me ver ao vivo falando com a Nina da Hora, ela é legal pra caramba, uma ativista digital muito importante. Ela é uma pesquisadora, uma cientista, é super nova, ela já é uma referência internacional. Eu vou falar com ela sobre, ela está no Fediverso, inclusive, sobre o Fediverso, esse programa vai ser meio-dia ao vivo no YouTube. Então os links estão ali. E aí no Observatório do Fediverso, a gente tem uma área aqui com as principais tecnologias. A gente fala um pouco sobre cada uma delas. E aí você pode baixar. Cada link aqui tem um conteúdo. Essa aqui de baixo não tem ainda, a gente está produzindo. Então, por exemplo, aqui no Pixel Feed, ó, a gente tem, se clicar na tecnologia Pixel Feed, tem download do e-book que a gente criou para poder publicar. Tem instâncias recomendadas que eu vou mostrar para vocês. Se clicar aqui, tem o código para baixar e tem aplicativo para o celular. Então, é um ambiente que para manter, né? E aqui tem um tutorial online sobre isso, sobre as principais tecnologias. E a gente também mantém uma curadoria de instância, que a gente chama, que é esse ambiente aqui, que as instâncias que a gente nota que os brasileiros mais usam, ou que são hospedadas em território nacional, ou que são mantidas por brasileiros, a gente coloca nesse ambiente aqui. Então, você pode pesquisar alguma instância para acessar e entrar e participar. Você pode pesquisar aqui, ó, as instâncias que estão abertas, praticamente tem nenhuma aberta hoje, eu acho, que é só chegar e criar teu login e senha, só aí a Mastodon.social, que é aquela mais geralzona, que aí ela não é brasileira, mas tem várias aqui que a gente recomenda que você pode clicar, você faz seu cadastro e alguém vai aprovar em um dia no máximo ali, você vai poder acessar a instância. E aí tem o tipo de tecnologia, né? Se ela é mais para áudio, para imagem, para texto, os protocolos, que é a maioria é CryptPub, os tipos de tecnologia, né? Fendica, Funkwave, que é para áudio, de podcast, Leme, que é para fórum, e a grande maioria usa Mastodon. E se ela está ativa ou não, porque tem essa questão. Praticamente todas as instâncias, menos a do IBRAM, uma ou outra, são mantidas por pessoas e coletivos. Então, algumas instâncias as pessoas não conseguem manter elas e acaba sendo extinta. E a gente está criando também mais de memória dessas instâncias, que são as que não estão mais ativas, né? E aí você pode clicar aqui na plataforma e escolher, por exemplo, aqui, ó, quero uma instância que fale português, que ela é voltada para pessoas falantes de português, eu tenho 30 mapeadas, e eu quero que seja liberada.
para criar meu usuário. Então, a gente tem aqui praticamente as instâncias que são mantidas pelas próprias pessoas, até o PixelFed Brasil, a Ion Media e a mastodon.com.br. Então, você pode clicar aqui, e isso tá, como não é automatizado, às vezes a instância tem muita gente, ela fecha só para o convite, que a gente chama, né? Não, ela fecha para você criar teu login diretamente. Então, você tem que esperar, você solicita teu usuário, e aí ele vai te avisar por e-mail que você conseguiu ou não. Dificilmente eles evitam. Só que às vezes dá muita gente, eles têm que segurar um pouco. E é claro, essas instâncias são instâncias na nossa curadoria, que são instâncias de cunho democrático, de cunho até progressista, de cunho que respeita os direitos humanos. Todas as instâncias, é importante vocês saberem disso, elas têm um código de, por exemplo, aqui no Ion, clica aqui, elas têm um código de conduta, né? Elas dizem quais são as regras, né? Não está clicando aqui, enfim. Não sei porque... tá clicando. Elas têm um conjunto de regras que é importante vocês prestarem atenção sempre, né? Ó, a Ion Media, por exemplo, aqui, ó. É uma que está bem popular agora. Ó, você vai aqui, ó. Ela explica para que ela é. Aí, na hora que você for criar uma conta... a Ion estava liberada, mas agora está pedindo avaliação. Ó. Mas aqui está aqui, ó, algumas regras básicas. É sempre importante ler essas regras. Então, a maioria delas são, né, não pode homofobia, são instâncias que prezam pela civilidade, porque, com certeza, o Fediverso não é as mil maravilhas. Sim, tem instâncias reacionárias, tem instâncias até de cunho, às vezes aparece uma ou outra tentativa de instância nazista, tem de tudo. Mas o que acontece? Quando aparece algum tipo de instância desse jeito, ou alguém fazendo um discurso de ódio em uma instância dessas, o Fediverso brasileiro, esse Fediverso, pelo menos, que a gente faz parte e fortalece, ele tem o Fedblock, só que lá eles divulgam, Fedblock, usuário tal, por discurso de ódio. Então, todo mundo que está ali vê aquela hashtag, vai bloquear aquele usuário. E aí vai avisar o dono daquela instância, o proprietário, os gestores daquela instância. Se os gestores não fizerem nada, ou se logo de cara a gente vê que aquela instância é uma instância reacionária, uma instância que está promovendo discurso de ódio, fake news, aí todo mundo vai bloquear aquela instância e isola ela. Então o conteúdo que for publicado lá não vai vir para ninguém. Ela fica bloqueada. Se você bloqueia uma instância inteira, todos os usuários dela ficam bloqueados. Então tem isso também, é um recurso de autorregulação do Fediverso. Então tem isso. Eu até vou jogar depois o link aqui. No fim, aqui está liberada a mesa, é a Mastodon Social. Eu até estou no projeto de uma instância popular grande, para ver se a gente tem tipo uma oficina dessa, eu mando o link e vocês se inscrevem. Eu até vou colocar aqui no chat aqui. Ó, se quem quiser criar login, pode seguir. E pode criar o login, aproveita e me segue, que meu usuário é esse aqui, ó. Já vou falar como é que funciona. Esse é o meu usuário. Quem quiser criar conta pode criar já e pode seguir já até fazendo testes. Tá. Esse é o Mastodon, é o para post tipo Twitter. A gente tem também a PixelFed, que é para posts tipo Instagram. As duas têm bons aplicativos para celular, tá, gente? Esse é o PixelFed. Então, e olha que legal, você criando conta no Mastodon Social ou no PixelFeed, você pode me seguir, tá? Só que só meus posts que tiverem fotos vão aparecer no PixelFed. Esse eu acho que é um defeito, mas enfim, aqui é uma rede de fotografias que você não posta, não faz um tut que chama, não é o tweet, é o tut, sem imagem não vai no PixelFed, mas o resto tudo vai. E eu posso seguir todo mundo. Então é isso, assim, quem quiser testando, pode testando aí e me seguir. Como é que funciona essa questão de como seguir? O usuário no Fediverso, a gente não tem um arroba, como no Twitter. O meu Twitter tem um arroba Skyne. Por quê? Porque eu estou dentro do Twitter, então todo mundo, é claro, está dentro do Twitter, então o que vale é apenas o arroba do usuário. No Fediverso, a gente é encontrado por 2 arrobas juntos. E aí é muito igual um e-mail. E como está aqui, ó, esse aqui, ó, é @você_instância. O que quer dizer isso? Para me encontrar no Fediverso, a nossa instância está dentro do site da Alquimedia, que é esse domínio, alquimedia.org. Dentro dela tem uma tecnologia que é a Mastodon.
Então, o domínio do nosso site é o mesmo domínio da minha instância, mas você pode criar um outro domínio qualquer. Mastodon.social é o domínio da instância mastodon.social. Então, você tem o teu domínio da instância e tem o teu domínio do usuário, que é o que você quiser, teu nome, teu apelido. O meu domínio no Fediverso é @escarnio, que é meu nome social, meu nome artístico, é desenhista antes, ficou. Então, é @escarnio, @alquimidia.org. Então, são dois arrobas. É parecido com o e-mail, só que com o arroba antes. @escarnio, @alquimidia.org. E aí, por exemplo, me conta no Fediverso. Você vai aqui no teu buscador. Você se logou, criou a tua conta no Fediverso, aí esse é o perfil, por exemplo, do Mastodon, e aí tu vai colocar aqui o teu perfil rede, o perfil da Alquimídia é rede@alquimidia.org. Vai colocar na busca o arroba, perfis correspondentes, e aí vai achar o teu usuário, e aí vai seguir ele. Então é assim, você vai seguir porque um é usuário e um é instância, porque são várias instâncias. Então, dessa forma, você consegue encontrar as pessoas e ser encontrado no Fediverso. E assim, para tudo mais, tem uns e-books que a gente colocou. A gente está fazendo uma série de vídeos no Instagram. Quem tem Instagram pode seguir a Alquimídia só. Aí tem lá os vídeos falando, os vídeos curtos ensinando que é o Vem pro Fediverso. A gente está nas redes proprietárias tentando fazer com que as pessoas venham pro Fediverso. Então tem uma série de vídeos sobre isso. E é isso, assim, a gente está nessa pegada de divulgar o Fediverso. É uma rede que, assim, ó, é importantíssima porque é o que a gente chama de social web, né? É a camada social da internet. Tá legal, Fernando. Tá bom. Valeu, Fernando. O Fernando já tá me seguindo no Fediverso, eu já sigo ele, já criou o usuário dele. Se vocês, inclusive, quiserem fazer um exercício agora de criar os usuários de vocês no Fediverso, podem fazer, a gente pode trocar algumas figurinhas agora sobre isso. E é isso, assim. Então, se alguém tem uma dúvida sobre isso, sei que é bastante informação. Então, tem lá os sites, pode publicar, pode procurar à vontade. Nossa principal função hoje é divulgar o Fediverso. Só eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse conteúdo que eu passei agora. Ó, a Manu já criou o usuário dela. A Manu CDF, tá aqui, ó. A Manu já criou o usuário dela aqui no Mastodon.social. Eu vou seguir ela de volta. Somos agora mutuals. E aí, uma boa prática para quem acabou de criar a sua conta no Fediverso é se apresentar, colocar lá, eu sou Manu, trabalho com produção cultural, tal, tal, uma apresentação breve, e coloca a hashtag apresentação, ou intro, hashtag intro. Aí todo mundo uma galera segue, quando publicar isso, vocês vão, oi Manu, tudo bem? E aí outra coisa importante, o Fediverso, ele não é uma rede que tem algoritmos que vão ficar vomitando conteúdo para você. A tua plataforma que você quer entrar, se você não seguir ninguém, não vai aparecer nada no teu feed. Não vai ter oferecido nada para você. Como é que se movimenta o Fediverso? Seguindo pessoas. E aí você tem que pesquisar nas hashtags. Eu sigo um monte de gente legal, a Alquimídia segue um monte de gente legal, então vai nos meus seguidores e vê quem é legal e começa a seguir também. Ou coloca hashtag cultura e vê quem que está publicando lá. Santa Catarina, Brasil, vê quem estão seguindo lá também. E aí vai seguindo as pessoas que estão publicando por lá também, e aí vai começando a criar a sua comunidade, né? Depois eu vou colocar aqui quem as pessoas do chat depois alguns usuários bacanas. E é isso. Alguém tem alguma dúvida específica sobre o Fediverso? Vocês querem criar suas contas e aí depois tirarem dúvidas aqui? Eu estou à disposição. A Cristiane começou aqui, legal. Me segue lá, Cristiane. Aí. Isso, então, é isso mesmo. Na verdade, isso. Vou te mostrar como é que é. Eu vou te seguir lá, então. Ó, Cristiane, aí é o dois arrobas, pixelfed.social, é o domínio todo, tá? Inclusive com o final dele, ó. Esse que é o teu arroba. Eu vou agora seguir você.
Tudo em tempo real aqui, ó. Isso que é legal, essa oficina. Ó, eu coloquei aqui, ó, perfis correspondentes. Já apareceu a Cristiane aqui e eu estou seguindo ela. Então, quando ela colocar a fotinha e tudo mais dela e começar a publicar fotos, eu vou ver as fotos dela, tá? E é isso, aí eu já recomendo que vocês se sigam no Fediverso, a gente vai seguindo todo mundo e baixem os aplicativos no celular. No celular é o seguinte, com a Manu, por exemplo, já criou a conta dela no Mastodon.social, o aplicativo já vai direto para o Mastodon.social. No Pixel Fish, quando é a instância social, você pode entrar direto. Aí, quando você coloca uma outra, cria uma conta numa instância própria, tem que mudar a instância no aplicativo do celular. Mas é um procedimento simples também. Deixa eu ver quem mais chamou aqui. Pode falar, Cristiane, pode falar, não precisa nem chamar a levanta a mão, não. Estamos em casa. Licença. Algumas dúvidas. Eu tinha até escrito ali, quando você explicava de repente uma instância ficar desativada, né, porque são as pessoas que mantêm, se uma instância de que eu participo for desativada, o que eu publiquei ali desaparece, como quando o Orkut acabou? Sim, por isso que é bom ter sua própria instância. Desaparece. Eu vou dizer que isso é um debate complexo do Fediverso hoje. É a parte ruim que a gente não gosta de divulgar. Que assim, tem algumas instâncias, se uma instância de alguém quiser tiver programada para reter o conteúdo, tipo, que eu te sigo na minha instância, né? Aí teu conteúdo vem para o feed. Então, essa instância poderia ser programada para também arquivar esse conteúdo lá. O conteúdo público, no caso, né? Então, teoricamente, é possível sim que esse conteúdo não saia do Fediverso, que está sendo distribuído. Né? Nesse plugin do Fediverso do WordPress, eu na real não testei, né? Mas eu entendo que esse conteúdo você está no conteúdo um plugin chamado Friends, e você pode seguir pessoas no teu site. Então está sendo feita uma cópia daquela timeline no teu site. Se você não programa para muita gente programa porque isso consome muito site, né? Então aqueles posts ficam arquivados no teu site também. Você não programa para que sejam deletados a cada semana. Então, teoricamente, também está distribuído esses posts lá. Mas, a princípio, não. A princípio, até porque essas instâncias são mantidas por pessoas, organizações, o dinheiro é sempre curto para ficar segurando tanto conteúdo. Mas, assim, se o teu conteúdo, se a instância cai, teoricamente, o teu conteúdo também, ele some. Por isso que é sempre bom ter teu próprio site, teu conteúdo principal, né? Por exemplo, Diga, pode falar. A outra pergunta é, como é que eu acho as pessoas se tem que ter o login e a instância? Eu não faço ideia se a pessoa está no Pixel ou no Mastodon ou no... É como eu falei, você vai pegar qual é o teu identificador do Fediverso? É o arroba da pessoa, é o arroba da instância. Por exemplo, me procura lá, agora já estou te seguindo, né? Mas agora. Mas eu tenho que saber, né? Que nem se eu quiser mandar um e-mail para alguém, eu tenho que ter um e-mail da pessoa. Exatamente. Eu não consigo buscar a pessoa, eu tenho que saber qual é o contato. É igual e-mail, Não, você até na busca tu consegue. Tu consegue botar na busca o nome da pessoa, pode aparecer alguém ou não. Às vezes tu consegue também. Se for na mesma instância, tu até consegue achar pelo nome. Tá? É possível sim. Agora, por exemplo, ali, você coloca na busca ali, @rede@alquimedia.org na tua busca. Vai aparecer Alquimedia, que eu estou te dando o identificador. @rede, usuário, @alquimedia.org. E aí você vai seguir as pessoas, aí tu vê num post que é interessante uma hashtag, clica na hashtag. Por exemplo, o pontão, vou até colocar o pontão aqui, esqueci de colocar o nosso arroba no Fediverso. É esse aqui, ó. O Pontão Catarina tem o seu Pixel Fed aqui, que é o bolha. Vou colocar o arroba ali para vocês seguirem. Ó, todo o nosso conteúdo tá aqui, ó. Tudo que a gente posta no Instagram tá aqui. Tudo isso tá fazendo uma cópia aqui também. E aí, para seguir é aqui, ó. Eu pego o domínio e vou colocar no chat aqui. Arroba Cultura Catarina. Arroba bolha.fotos. Se você procurar
esse usuário, você vai achar o Pontão Catarina, entendeu? Se você pesquisar ali, ainda mais você que usa PixelFed, você vai aparecer para ti. E aí você pode clicar no post aqui, por exemplo, ó, e aí clica nas hashtags, e aí, ó, pontos de cultura. Aí tu vai ver que clica em ponto de cultura. Deve ser só a gente, né? Tem vários posts aqui, é tudo a gente. Ó, aqui, ó, já achei a produtoras colaborativas, esse pessoal aqui, ó, que é o do Pontão Digital que eu faço parte, inclusive, ó. Ó, aí tu segue o Eduardo, e aí vai indo, né? É uma maneira bacana de encontrar pessoas do Fediverso cujos interesses são similares aos seus, né? Ó, ou posso pesquisar aqui a hashtag aqui, ó, Brasil. Vamos ver quem tá postando coisas com o Brasil. Eu não sei porque não está aparecendo. Tem algum problema. Mas enfim, eu vou clicar em outra hashtag qualquer aqui. Ó, é de hoje aqui, ó, dia do livro, né? A gente botou Santa Catarina. Vamos ver se alguém publicou alguma post com Santa Catarina, ó. Ó, tem coisa aqui. A maioria foi a gente também. Ó, mas tem coisa com Santa Catarina aqui, ó. Tem gente postando de Santa Catarina. Aí, se é um perfil bacana, ó, essa moça aqui tá postando via Mastodon fotos com Santa Catarina, ó. Então é legal, pô. Segue ela, se você acha legal ou não. Enfim, dá para fazer muita coisa bacana e é uma outra forma de comunicar que é o futuro. No futuro a gente não vai ter só essas plataformas centralizadas de comunicação. A gente todas elas vão ter que começar a se federar. Tanto é que o Mark Zuckerberg, o Threads, se você tem uma conta Threads, faz as configurações, tu já pode compartilhar o teu conteúdo com o Fediverse, tá ali, Fediverse. Compartilhar com o Fediverse, porque eles já estão de olho no potencial do Fediverse. Então, os conteúdos do Threads, eu posso seguir pessoas que são do Threads, mas as pessoas que são do Threads não podem me seguir. Então, é uma forma deles estarem ocupando já o Fediverse com os conteúdos das Big Techs. Tanto que quando já foi anunciado que o Threads ia colocar o protocolo ActivityPub, várias instâncias brasileiras bloquearam já o domínio do Threads, para impedir que viesse qualquer tipo de conteúdo para as redes, assim. Então, já eles estão de olho já, as grandes Big Techs estão de olho, porque sabem que o futuro é federado. Isso até é um título de vários artigos, o futuro é federado. E o Blue Sky é um protocolo também, que é o AT protocolo. O Blue Sky, a plataforma Blue Sky, tem uma proposta muito parecida com o Fediverse. Teoricamente, é open source, teoricamente você pode instalar plataformas também de AT protocolo que vão se comunicar com o Blue Sky. Então, porque eles sabem que o futuro é federado. Só que qual é a pegadinha? O protocolo mantido o protocolo do Blue Sky é mantido por uma empresa, enquanto o protocolo ActivityPub é mantido por uma instituição sem fins lucrativos, a W3C. O protocolo que é mantido por uma empresa de capital de risco, ou uma organização que foi feita com capital de risco, está sobre essa propriedade. Então, um dia eles podem querer gerar lucro com isso, né? Teoricamente, dizem que não, que é para se tentar na internet em um lugar legal, enfim, mas enfim. São outros bilionários que querem, de alguma forma, ter a sua opção de rede federada. Então, tem muita gente hoje foi buscar e tal, eu não estou lá, mas assim, eu acho que é um contraponto do mercado para o Fediverso, é a Blue Sky. Então, tem isso, assim, é uma rede bacana e tal, legal, tem umas questões importantes ali, tecnologicamente falando, mas eu prefiro ficar no Fediverse porque então é uma rede feita por pessoas para pessoas, né? Então tem essa diferença. Aí outra pergunta, ali daquele plugin, né, do ActivityPub, só funciona com WordPress mesmo? Que eu tenho o Wix, não tem um plugin o que Wix, eu usar? não. O Wix, se quiser um dia instalar, tem que falar com os desenvolvedores do Wix, até é legal fazer esse movimento, né? Pô, vocês não vão colocar uma opção aí, porque eu sei que tem vários plugins e vários recursos, né? Vocês não vão colocar uma opção aí pra gente, os conteúdos irem para diverso, mas é que o Wix é uma plataforma proprietária, né? Mas se quiserem, pode. A Flipboard, que é uma plataforma de conteúdo, tá no Fediverse inteira. E e aí tem uma outra plataforma que dizem que é melhor que o WordPress, que também para software livre, que é o Ghost. O Ghost parece que estão fazendo de um jeito que vai ser nativo
nuvem diverso. Não vai precisar instalar um plugin, parece que os conteúdos vão para lá se você quiser automaticamente. Eles estão produzindo isso. É uma plataforma muito parecida com o WordPress, dizem que é o herdeiro do WordPress, que o WordPress está cheio de problemas lá com a Automatic, que é a empresa que mantém. O cara lá, o proprietário, tem umas tudo bizarras. Mas, enfim, tem uma comunidade muito forte, tem muito plugin, então é um sistema muito robusto. Então, por enquanto, que eu saiba, só o WordPress que tem essa possibilidade, enquanto plataforma de gestão de conteúdo. E alguém mais já queria criar contas? Vamos se seguir? Como é que tá para vocês aí? Gente, estou à disposição, a hora que vocês quiserem. A gente sei que é muita informação, se quiserem também. Daqui a pouco encerra, a gente vai continuar se comunicando nos grupos, né? Você tá no grupo, Cristiane? Acho que não, né? Vou me inserir você no grupo WhatsApp. Tá sem áudio. Eu estou no grupo do WhatsApp, sim. Ah, ótimo, fechou então. Então não, tem duas pessoas que vieram para. Tá no grupo sim, é verdade. Que vão solicitar. A gente pode se comunicando online agora, no Fediverso de preferência. Qualquer coisa pode me procurar lá. Tem os conteúdos que a Alquimia disponibiliza também. Tem tutorial de uso, baixem no celular e a gente vai se comunicando por lá. E aí, com isso, eu já encerro a apresentação. Eu vou até. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Beleza, então eu vou até parar esta gravação, que a gente pode continuar conversando aqui, mas acho que agora já o conteúdo foi todo disponibilizado.